Olá, você que me acompanha aqui no canal Peãocast. Estamos aqui na sequência de lives na quarentena. Sim, estamos nesse processo de isolamento, estamos aprendendo a trabalhar, ensinar e aprender via internet. Hoje vamos receber a profissional coach, Cleia, que vai falar com a gente hoje sobre relacionamento. Ela que é especialista em relacionamento, analista corporal, vai conversar com a gente, vai passar essas informações numa fase tão desafiadora e que todos nós estamos aprendendo a se relacionar pessoalmente e profissionalmente. Vamos aprofundar esse assunto. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que me assiste ao vivo ou você que assiste pelo YouTube em um ano, daqui a 5 anos, daqui a 100 anos. Exatamente essa é a nossa rotina aqui na quarentena. Cleia, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Da onde você está falando? Eu moro aqui em Pato Branco, no Paraná. Pato Branco, é a primeira vez que eu conheço alguém que mora em Pato Branco. Pato Branco é uma cidade famosa. É verdade, é uma cidade muito boa, de um povo muito bom aqui. É um lugar que vale a pena conhecer para quem não conhece. Que coisa! Qual que é a base comercial? É agricultura ou é indústria? Então, eu não sei te dizer exatamente, mas fica muito próximo. A agricultura é muito forte aqui, mas nós temos a indústria também, inclusive a Fogões Petricós, que é aqui, e algumas outras. Você tem uma ideia de quantos mil habitantes tem a cidade? Sim, nós chegamos a 90 mil. 90 Uhum, mil. Perfeito. uhum. Eu sou de uma cidade chamada Artur Nogueira, que ela deve ter uns 50 mil habitantes. Ah, pequena também. É um pouco menor Que que a sua. legal. No Rio Grande? Seja bem-vindo. Oi? É, No interior de São Paulo. tá Interior de travando. São Paulo. Você me ouviu? Alô? Ah, legal, Foi legal. travado. Show, ouvi, Cleia, seja bem-vinda. ouvi. Então, por favor, conta um pouquinho quem é a Cleia, qual é a sua formação, o que você se propôs a fazer profissionalmente, e aí a gente entra no tema e vai batendo um papo, pode ser? Fantástico. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Cléia Cesar Nobai e eu entrei nesse mundo de desenvolvimento humano há muitos anos, mais de 20 anos atrás, para mim, para minha própria vida. Eu me casei com 16 anos, o meu marido, nós estamos juntos até hoje, eu brinco, pasmem. A gente sobreviveu a 28 anos de casamento, temos 3 filhos e não sei como são as outras pessoas que estão aqui com a gente, mas nós entendemos que nós não tínhamos sido preparados para casamento, para a vida. Mas a partir do momento que você decide ter uma vida adulta, a obrigação de se preparar é tua, né? A responsabilidade pela tua vida é tua. E aí eu comecei com aconselhamento familiar, fui fazendo alguns cursos Dale Carnegie, sabe quando a gente vai buscando autoconhecimento? Por fim, eu descobri o coach e há uns 4 anos atrás, e há 1 ano e meio, quase 2, eu descobri a análise corporal, que foi onde eu me encantei. Não só resolveu a minha vida, não só tem resolvido o meu casamento, tem curado a minha relação, a relação com os meus filhos, como eu tenho nesses mais de 20 anos ajudado uma infinidade de outros casais, outras pessoas a se conhecerem, a compreenderem quem são e o que vieram fazer. Porque eu falo para as pessoas que eu não sabia nem direito quem eu era, nem muito bem o que eu tinha vindo fazer aqui, e eu queria que as pessoas soubessem isso a meu respeito. Fica difícil, né? Não ia ter como. E foi isso que me inspirou e é o que me motiva todos os dias a ajudar as pessoas a descobrirem quem elas são, o que elas vieram fazer nesse mundo e ensiná-las a então se comunicar, contar para o mundo a verdade delas. É basicamente isso que eu faço. Maravilhoso, maravilhoso. Você já começou acelerando na curva, você já mostrou para que veio. Que coisa mais linda é essa coisa da 16 anos decidiu casar. De repente, você pega uma situação da sua vida, percebe que não estava preparada para aquilo, mas era o que tinha naquele momento de informação, parecia ser a melhor decisão, e foi, pelo que eu vi, foi, mas você passa a entender que tem algumas dificuldades de conduzir, relacionar, e você resolve estudar e ajudar pessoas a passar por essa transição de solteiro e solteira para casado e tempo de uma forma mais leve. Seria isso? Porque eu, por exemplo, já namorei, já separei, quase casei, mas não casei.
E eu fico imaginando, né? Eu vejo alguém que está junto ali, pô, que coisa mais linda, como é difícil encontrar pessoas que já passaram de 20, 30 anos hoje. É verdade, é verdade. E você sabe de uma coisa, eu digo para as pessoas que muitas vezes as separações elas acontecem não é por falta de amor. Eu e o meu marido, ele chama Juliano, eu e o Ju, a gente brinca que a gente teve, assim, uma dose gigantesca de amor e de perseverança para buscar recurso, aquilo que a gente sabia que não queria acabar, mas continuar do jeito que estava também não dava. Então, nós tivemos, então, essa perseverança, essa persistência, a gente bateu em muitas portas e, sinceramente, algumas pessoas, Renê, a gente olhava e pensava, meu Deus, se é daí que vem ajuda, é melhor a gente já sair daqui cada um para o seu rumo. E isso fez com que era difícil, era difícil. A gente procurou ajuda em alguns Assustador, lugares assustador. que foi difícil, assim, sabe? Mas como a gente se amava e tinha consciência de que nós queríamos estar juntos, a gente decidiu que ia tentar. Entramos num acordo e fomos buscar. E quando eu vi que realmente não achava nada assim de muito concreto, sabe quando te oferece assim até uma sustentação, mas aquilo não vai muito longe, aquilo não te dá o recurso necessário para o dia a dia. É mais ou menos como experimentar um bolo bem gostoso, né? E aí você pede a receita. E a pessoa fala, vai farinha, vai ovos, vai Nescau, bolo é de chocolate, vai açúcar, vai fermento e vai leite. Você diz, tá, mas quanto disso? Né? Quanto disso que eu tenho que colocar? Não posso colocar a quantidade que eu entender que seja a correta. Na vida, nos relacionamentos também é assim. A gente precisa de informação, passar a informação para a vida das pessoas, que ela possa sair dali do ambiente, da sala, do escritório, do consultório, enfim, mas que ela possa andar com as próprias pernas. E isso fez com que eu fosse buscar essa ajuda para nós, então. Eu precisava de algo que me ensinasse a ir lá e eu própria fazer. Né? Nós, no nosso casamento, aplicar aquilo sozinho e conseguir o resultado. Mas você falou uma coisa tão linda que é assim, né? A receita, né? Não é só falar que vai a farinha, é a quantidade, não é só falar quantos ovos, é a quantidade que faz toda a diferença. Cleia, você acha que tem muitos casais hoje, dentro das suas casas, que por dificuldade da parte de um ou de outro, né? Que sempre tem um que é mais resistente, Sim. poderia passar por um especialista de relacionamento, mas por falta de até medo, né? Ou talvez preconceito, vou sentar na frente de alguém, contar a minha história, contar o que está acontecendo. Você acha que tem muitos relacionamentos hoje que estão em dificuldades e poderia ficar melhor se passasse por um profissional dessa área? Ah, com toda certeza, Renê, com toda certeza. Eu acredito de todo o coração, assim, porque eu falo com pessoas todos os dias. Eu brinco que no ano passado eu conto quantos casamentos eu salvei, assim. Parece um pouco de prepotência, sabe? Mas eu tenho as mensagens que eles mandam no meu celular e uma das últimas que eu recebi foi assim, Cléa, preciso que você salve o meu casamento. Aí eu fui no meu compadre agora, falei que ia me separar. Ele disse, não faça isso enquanto não falar com uma pessoa que eu vou te indicar, que era eu. E aí eu expliquei para essa pessoa que nós precisamos buscar ambientes seguros, com pessoas que sejam confiáveis, livre de julgamento, aquelas pessoas que não vão olhar para a tua história além de um olhar que realmente possa dizer, olha, você tem todos os ingredientes, vamos ajustar as quantidades, vamos ajustar o tempo de forno, né? Porque senão também dá ruim. Vamos ver o que você, na tua relação, seria ideal para você. Então, eu acredito que tem muita gente, sim. Algumas pessoas tiveram experiências traumáticas com outros profissionais, como eu te falei, que foi o meu caso, que nós pessoas às vezes têm essas experiências, sabe? Ou falou com um amigo que não confiou e a pessoa abriu, ou realmente tem coisas que o casal, eu brinco, quando eles vêm para fechar o processo para casais, eu faço 6 sessões separadas, né? Primeiro eu faço 6 com homem, 6 com mulher, para depois juntar eles. 6, aham. 6 sessões. Uhum. Ok, Por que que eu faço isso, Renê? separado. Porque precisa existir
um autoconhecimento e um ajuste para você saber o que falar, de que maneira falar, o que, que realmente importa, como que você se faz conhecer para alguém? Se conhecendo primeiro, né? E é muito legal porque casais de anos também, depois dessas 6 sessões, eles se apresentam um para o outro. Porque eles não se conheciam, eles não sabiam quem eles eram, logo o outro menos ainda, né? A gente tem uma tendência a falar, eu te conheço. Não é assim? Eu te conheço. E aí você fala assim, mas fala de mim. Ah, fala o meu nome, né? Fala, tipo, eu sei que você gosta de comer, sei lá, feijão, macarrão. E o que mais? Ah, aí a pessoa fala que conhece porque sabe o nome e sabe o que a gente gosta de comer, alguma coisa, tipo assim, né? Aham. Clé, é normal o casal apontar os defeitos mais do que as qualidades? Isso é normal acontecer? Tem um termo que nós usamos, principalmente na análise corporal, é que a gente, quando nós estamos na dor, porque o nosso corpo, ele desenvolveu recursos. Por causa das dores, a percepção que nós tivemos a partir de cada momento da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe até lá por volta de 5 anos e meio, fez com que a gente percebesse a vida de uma maneira e de outra. E dependendo do meu traço, dependendo de como eu fui formada, é a maneira como eu me comporto em relação. E existem traços que são, assim, especialistas em apontar. E a gente, quando não está bem, a gente não aponta o bom do outro. A gente aponta o ruim, aquilo que a gente entende que vai, de alguma maneira, chamar a atenção do outro. Só que chama de maneira negativa. Então, uma das coisas que eu primeiro mostro para eles, Renê, é autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Não tem mais a ver com o que o outro me fez. Tem a ver com o que eu deixei com que fizesse comigo. Com o que eu permiti. Não tem mais a ver com o que o outro fez contra mim ou contra a nossa relação. Tem a ver com o que aconteceu na nossa relação, a minha parcela de responsabilidade e a parcela de responsabilidade do outro. Porque hoje a gente vive num mundo que é bem isso. Você não me cuidou, você não me amou, você, quando lá a gente era jovenzinho, lá em 1900 e bolinha, você fez tal coisa. E isso vai adoecendo as relações. Então, quando os casais, e qualquer pessoa, na verdade, nós estamos trazendo para casais, mas isso serve para equipe, para qualquer tipo de relacionamento, né, Renê? Quando você assume a autorresponsabilidade, quando você assume a autorresponsabilidade sobre a tua vida, eu me achava a maior vítima. Eu brinco que eu posso falar porque eu sou, assim, a persona ideal, sabe? Eu sou aquela que mais fui transformada. De tragédia, aquele discurso de me fizeram mal e me fizeram mal. Quando eu ouvi sobre a autorresponsabilidade, é aquele momento que você pensa, tipo, acho que o meu discurso não vai mais valer, né? E daí a gente leva o marido junto para ver, aí lascou. Aí não tem jeito, aquele momento que ele te olha, aí ele te olha e diz, eu vi o que eu falava? Mas a proposta é maravilhosa, Renê, porque a partir do momento que eu pensei, a responsabilidade sobre a minha vida é minha, só fazem comigo aquilo que eu deixo, ok. Aí eu comecei a fazer as minhas escolhas de maneira consciente, comecei a entender quem pode fazer parte da minha vida, quem não pode, quais atitudes fazem bem para a minha vida, quais atitudes fazem mal, porque no fim das contas, quem vai ter que resolver a situação toda sou eu, a responsabilidade é minha. Não, fabuloso. E a gente começa, eu não sei se você, acho que já está mais privilegiada, mais tempo ouvindo, estando com pessoas desse nível de consciência, mas nessa quarentena para cá, eu me relacionei com tanta gente que falou dessa palavra assim, consciência. O nível de consciência faz total diferença em tudo, na vida pessoal e profissional. Essa palavra, o nível de consciência, precisa sair para um patamar sempre avançado. E você tem que andar com gente que tem um nível de consciência maior, para que você também seja provocado a um nível de consciência maior. Essa palavra eu escutei, eu acho que estou escutando. O que eu não escutei o ano passado, eu escutei nesses 30, 40 dias, viu? Nível de consciência de saber que autorresponsabilidade nas nossas atitudes e não deixar aceitar as coisas que são colocadas para a gente, foi a gente que acabou errando em aceitar.
É fabuloso isso, é fabuloso. Já valeu a live só de estar ouvindo isso aí. Que legal. Eu sempre pontuo assim, Renê, que para duas pessoas se casam, o mínimo que se espera de duas pessoas é que elas tenham um plano de vida de cada uma e com isso elas ajustem esse plano de vida para então seguir a vida juntas. Só que quando a gente fala a palavra, quando a gente fala em plano de vida, os casais já se olham do tipo, o que é que ela está falando, né? Sobre o que ela está falando. E eu confesso que eu fico por dentro, eu fico feliz que eu penso, não era só eu, né? Que estava tão perdida na vida. Você lembra assim, fala, lê. Se eu estava e teve recurso para mim, então as pessoas realmente, quando vêm até mim, estão no lugar certo. É esse o sentimento que eu tenho. E aí, esse plano de vida não existe. As pessoas começam a se relacionar, começam a namorar, começam a desenhar uma vida para frente sem o tal do plano de vida. E fala para mim, você sai viajar, simplesmente põe as coisas no carro, gira, sei lá, um peão, ou dá uma volta com o carro e para o lado que parar, parou? Não é assim que funciona. Então, por que nas relações ia dar certo? Por que no casamento, na empresa que você entra trabalhar, os filhos que você coloca nesse mundo, né? As pessoas às quais você se relaciona nos mais diferentes âmbitos, não tem como dar certo. Então, quando nós entendemos que nós precisamos de um plano de vida, quando nós desenhamos minimamente o que nós queremos e apresentamos para outra pessoa, fica muito mais fácil a pessoa continuar dali ou já pular fora de uma vez. Isso evitaria, assim, enormes dissabores na vida, na minha, na de todas as pessoas. Então, o grande segredo dos casais, eu digo, vocês precisam conversar e ver se vocês estão indo para o mesmo lado. Na grande maioria das vezes não está, e não é nem por mal, Renê. Sabe? Não é nem por mal. O marido está correndo para um lado, ou até o líder da empresa, né? O gestor, ele tem boa vontade, ele tem bons projetos e tem total consciência em relação àquilo que vai ser bom para todo mundo, que vai ser bom para a relação, que vai ser bom para a empresa. Só que muitas vezes não comunica, não é comunicado, na grande maioria das vezes. Então, no casamento, assim, ilustra de maneira gloriosa, eu até digo, que a mulher chora porque ela tem a maior da boa vontade, ela tinha planos lindos para essa relação, o homem também, só que como eles não comunicaram para o outro, cada um vai atrás desse sonho por uma rota. Aí, ao invés de eles estarem próximos, eles se distanciam e eles sentem essa distância. Aí vira essa confusão que a gente ouve quase que todo dia por aí, uma outra história, né? Que a gente pensa, meu Deus, só falta consciência e um Ô, plano, né? Um plano bem ô, claro. uma ex-namorada que eu tinha, o sonho dela era casar daquele jeito que todo mundo, né, toda mulher quer se casar daquele jeito, né? E o meu sonho era casar de dia, no meio de uma chácara, uma coisa assim, né? Aí, eu não entendo, a gente não sabe dessas coisas assim, mas ela falou, mas eu como que eu vou passar a colocar a roupa que eu quero, a maquiagem que eu quero? De dia tem que ser outra coisa, não dá para usar o que eu quero à noite. Então a gente tinha, eu falei, meu Deus, mas tem que ser tudo isso, né? Eu queria casar de um jeito, ela queria de outro, a gente começou a fazer planos, mas não deu certo por outros motivos, as linhas de pensamento começaram a ir para outro lado, mas eu lembro assim, a gente já tinha um conflito só do jeito do casamento, mas a gente conversou, não era uma coisa que nem ela não me obrigou nem eu, mas foi engraçado que se não tivesse a comunicação, tem a decepção, né? Acontece porque a gente acha que o outro tem que engolir o que você quer. É meio sem querer, mas a gente vai impondo, né? A hora que percebe, é uma imposição, né? É um jeito meu, não um jeito dos dois, né? Porque quando eu Ô, não me, Cleber, quando eu não me conheço, Renê, logo eu não consigo olhar para o outro com empatia, porque eu só sei que eu não gosto. Mas se você pergunta muitas vezes para o homem falar, eu não gosto da maneira como ela age, ou a mulher, eu não gosto da maneira como ele age. Ah, entendi. Mas qual que seria a maneira ideal, então? Fala para ele. O que que você gostaria? Ah, se eu falar, não vale. Ele vai fazer só porque eu falei. Aquele momento que você pensa, meu Deus, né? É você que tem que falar, é você que tem que comunicar. Qual é a maneira que você gosta ou deixa de gostar de todas as coisas? tem gente que acha
de falar não vale, porque se a pessoa do outro lado começar a fazer, porque não vale, porque você só começou a fazer porque eu falei. Tinha que Aí adivinhar. a pessoa não quer falar. É, tinha que adivinhar então. Não existe isso, né? Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu entendo que, como todo ser humano, eu tenho dores e tenho recursos, né? Vai ter dias que eu vou estar mais na dor. Eu brinco, eu sou muito oral. O oral é aquele que sente, ele não ouve, ele sente. Então, você vai falando e olha para a cara dele que ele já está ficando muito, é tudo muito intenso. Ou muito feliz ou está despencando nos teus pés. E aí, o que que acontece? Eu sou casada com masoca, a gente chama. É um dos traços. E ele é muito objetivo. E o que que eu achava que ele era? Grosso. Mas olha o jeito que ele falou comigo. E aí eu ficava com o burro de uma semana amarrado e ele ficava pensando, mas o que foi que eu fiz para essa mulher? O que que aconteceu? Quando eu comecei esse negócio de autoconhecimento, quando eu comecei a análise corporal, e a análise corporal é o seguinte, eu não sei se você já ouviu falar, mas o teu corpo, ele mostra como a tua mente funciona e isso conta a tua história. Você pensa que louco. Pelo formato do teu corpo, eu conto como a tua mente funciona para você e com isso eu sei a tua história. E aí, quando eu coloco os casais juntos e eles começam a ter autoconhecimento, e isso aconteceu comigo também, eu pensava, meu Deus, eu não tenho como não acreditar em Deus, eu brinco, Renê. Porque se não fosse Deus, olha, ia ser trágico o negócio. Porque eu realmente não fazia ideia que eu era assim. E porque daí para ele eu era uma mingau, né? E para mim ele era um grosso. Como é que esse negócio vai dar certo? Quando eu entendi que eu preciso de cafuné, eu preciso de conversa, eu preciso de gente, eu não posso falar as milhões de palavras que eu tenho necessidade por dia, tudo quando ele chega em casa à noite, senão eu vou matar o homem, ele não aguenta. Eu entendi que não é porque ele era grosso, é porque ele não aguenta, ele não dá conta, ele não é oral igual eu, entende? E aí eu comecei ter o quê? Empatia. Ele não é grosso. Ih, já falei demais, já entendi. Ele me dá uma olhada assim como quem já tá estafado. Eu digo, amanhã eu conto pra minha amiga, né? Amanhã eu vou ter uma live e vou falar com um monte de gente. Aquela secada que a gente até, tipo assim, né? A minha namorada falava que o meu rosto entregava. Eu olhava uma vez só, era assim, era matador, né? Falei, meu Deus do céu, deve ser feio demais esse trem de É porque o homem já tende a ser razão, né? O homem já tende a ser mais razão. E a mulher mais emoção. Então acaba que a gente já, para contar uma história, o que, que a gente faz? A gente tem que colocar emoção junto. Se tiver só uma pessoa na história, já é longa. Se tiver um monte, então você imagina. E aí, as mulheres precisam compreender que elas têm que ter amigas, né? Elas têm que ter pessoas com quem falar, elas têm que ter amigas em quem confiar. E isso também, nós vivemos num mundo, Renê, que as mulheres, às vezes, elas não compreendem isso. O quanto uma pode ajudar a outra. Elas acabam meio que se boicotando. E os homens também não sabem disso porque eles entendem que eles têm que ser homem. E ser homem, a gente vem de uma cultura que não tem que estar falando tudo, não tem que estar... Não precisa de amiga, não precisa de terapeuta, não precisa de nada. Então, quando a pessoa então quando a pessoa começa a conhecer as dores dela, logo eu entendo que você também tem as tuas. E aí nós olhamos para os nossos recursos e a gente vai viver no recurso. Ai, nunca mais tem dor? Claro que tem. Mas aí aquela olhada fatal que vocês dariam, que a gente ficaria um mês desmontada para sarar, Deus me livre se fosse numa TPM. Aí vocês estavam em maus lençóis, né? Então, a gente não passa, dá até aquela coisinha, né? Porque como todo bom oral, você sente, mas aí você já entende, assume a responsabilidade de que você precisa de mais, talvez, do que aquela pessoa pode te oferecer. E aí fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais claro, mais leve. A gente para de arrumar ponta onde não tem. Hoje, nós estamos passando uma fase sem GPS, nunca teve um precedente em tudo, né? Empresarial e pessoal. É normal nessa fase. As pessoas usam um exemplo, falam que a máscara caiu, né? Um exemplo eu acho forte, porque às vezes fala máscara caiu. Às vezes você está segurando ali, às vezes você tem um momento que estoura. De repente ali você tem um limite também. Mas você acha, do ponto de vista casal e empresa, existe hoje as pessoas procurando ajuda para evitar uma tragédia maior, porque estamos passando por uma limitação, uma pressão muito forte,
ou as pessoas ficam ausentes nesse momento e fogem? Como que está essa situação? O que, que você acha que está acontecendo? Nós temos os dois casos, Renê. Porque, assim, ó, conforme eu vou falando com as pessoas, eu vou percebendo o comportamento delas. Então, nós temos aquelas pessoas que elas já eram pessoas que buscavam melhorar de vida sempre, em todo o tempo. Sabe, os inconformados? Se não está bom, ok, o que vamos fazer para melhorar? E nós temos os conformados, nós temos aqueles que dizem, é um fator externo, não tem o que ser feito, o que é que a gente vai fazer, a gente não sabe exatamente do que se trata. E tem pessoas que realmente não entenderam ainda o que nós estamos vivendo. Eu digo sempre, sabe, Renê, que eu não sou a dona da verdade, eu não sei a verdade absoluta, obviamente. Mas o que pessoas que podem falar a respeito, pessoas que têm credibilidade, têm autoridade para falar a respeito, estão falando, eu considero, né? Afinal de contas, aquilo que é especialidade tua e não é minha, você vem me falar a respeito, eu considero. Então, eu tenho visto muitas pessoas que não consideram, né, o que pessoas que sabem o que estão falando, estão dizendo, e tenho visto pessoas que consideram. Eu acho que se esses dois grupos de pessoas, se eles são assim pessoalmente, eles vão ser profissionalmente também, acabam sendo meio dono da verdade, a verdade deles é absoluta, né? Mas eu tenho me alegrado no sentido de que essas pessoas que são inconformadas, elas têm sido inconformadas em ver pessoas conformadas, alienadas, anestesiadas dessa maneira. Eu vejo que esse tempo, Renê, assim, ó, para mim, uma verdade absoluta minha, não imponho ela para os outros, é que a grande maioria das pessoas do mundo é de pessoas boas. Concorda comigo? A grande maioria de seres que habitam esse planeta, seres humanos, são bons. Que se fosse o contrário, nós sabemos que nós já teríamos sido exterminados. Então, o que que acontece? Eu acho que esse tempo ímpar que nós estamos vivendo, eu, você, afinal de contas, nós não temos tanta idade assim, outras pessoas mais de idade, eu adoro ouvir histórias e elas contam como foi outros episódios que elas já viveram e igualmente difíceis, né? Porque naquele tempo aquilo foi difícil porque era aquele tempo. Agora, poderia dizer, mas agora temos mais recursos. Sim, mas não sabemos nem com quem estamos lidando. Do que adianta tanto recurso, né? Mas o que eu vejo desse momento crítico é que essa consciência que você falou, ela tem assim sido muito mais acesa, sabe? Ela tem se expandido naqueles que já eram inconformados. E aí eu acredito que está acontecendo um movimento silencioso, porém gigantesco, assim, sabe? De despertar realmente de muito mais pessoas. Eu gostei, é realmente silencioso e despertar. Eu acho que isso realmente está acontecendo. Não são grupos mais isolados, já são grupos assumidos, mas essa silêncio na mudança já é um silêncio que dá para ouvir e dá para ver. Não é tão silencioso, né? Ele vai acontecer. No caso homem e mulher, quem mais está mais aberto a buscar ajuda? Você sabe que é interessante, porque quando eu comecei esse trabalho, eu queria direcionar ele para mulheres. Eu pensei, não, vou trabalhar com mulheres porque fica mais específico, né? E tal. Só que é muito interessante, porque a mulher vem e ela quer a grande maioria das vezes sigiloso, e aí ele começa o processo dele. Clé, que cortou um pouquinho, eu não sei se eu peguei a sequência, mas você cortou e eu não peguei. Você falou que
era mais mulheres, a ideia era mulher, mas aí você entrou pro casal. Isso. Foi isso que você concluiu? Uhum. Eu, Tá bom. eu pensava em focar mais nas mulheres para ficar mais específico. Mas toda mulher, se ela não tem um homem, ela quer ter, né? E aí ela entende que precisa ter um plano de vida com quem ela também vai se relacionar ou com quem ela já se relaciona. A mesma coisa é na empresa. Então acaba vindo esse grupo de inconformados, assim, eles vêm junto, assim. É muito legal. Cléia, já passaram 30 minutos, você acredita? Eu faço o papel do chato aqui, que tem que avisar o horário. Uhum. E olha como passou rápido. Eu queria que você falasse para a gente ter nos últimos minutos de consideração ali, um pouco das suas redes de contato, a pessoa que hoje, se você faz uma sessão de gratuito como abertura, a pessoa que está longe, empresa, conta um pouquinho dessa aproximação de uma pessoa que está nos ouvindo hoje aqui ou que vai estar ouvindo no YouTube, para que ela fale, nossa, eu gostei aqui dessa mensagem que a Cléia está colocando, eu quero chamá-la, trocar essa ideia. Deixa os seus contatos e conta um pouquinho como que é esse primeiro contato da pessoa. Sim. Eu era um pouco resistente a vir para a internet, sabe, Renê? Eu pensava, não, eu já tenho muito trabalho, porque aqui na minha cidade eu acabo sendo muito indicada. E eu sempre tive muito trabalho. Com a quarentena, mas agora eu estou atendendo. Voltou? Tava ouvindo? Voltou. Ah, tá bom. Então, eu Nosso atendia padrinho, como? nosso padrinho Álvaro chegou aí. Ei, Álvaro, ó, veio ver que se a gente tá aqui que nós estamos falando aqui. Esse Ele Álvaro aí, veio. querido. Continue, por favor. Então, eu estava falando que eu atendia, né? Quase que tudo presencial, alguma coisa online, mas com a quarentena eu acabei trazendo tudo para online e encerramos processos da mesma maneira que no presencial e estamos fluindo. Então, eu faço o online, faço atendimento online, faço análise corporal. Pode me achar no Instagram, pode me achar no Facebook. Lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp, pode me ligar se for o caso. E sim, as pessoas, principalmente a análise corporal, Renê, é uma coisa nova, né? Está surgindo no mercado uma nova profissão. E uma das profissões assim mais sensacionais que já se ouviu falar. Nós brincamos até que como a psicologia foi para o mundo, o Corpo Explica vai ser também. E eu tenho muito orgulho em fazer parte disso, sabe, Renê? Mas como as pessoas não conhecem, diferente das pessoas conhecerem terapia, conhecerem o coach, já muita gente conhece, as pessoas não conhecem o que é um analista corporal, o que o analista corporal faz. Então, sim, a pessoa pode entrar em contato, nós agendamos e nós marcamos para conversar, marcamos uma sessão, eu explico para a pessoa até para eu entender se eu sou a profissional que ela está procurando e a pessoa também entender se é o meu trabalho que ela entende que vai ajudá-la. Então, pode me chamar, faço a primeira sessão gratuita, batemos um papo e normalmente daí já sai muito insight, as pessoas às vezes voltam a fazer o processo, às vezes não voltam, mas elas normalmente me mandam mensagens que daquela conversa é bem comum eu receber. Cléia, naquela conversa mudou a área que eu precisava da minha vida e estão sempre mandando alguma coisa de gratidão ali. Então, você já tem um direcionamento, já na primeira sessão, ela já consegue sair com uma claridade, uma clareza dos objetivos, do entendimento. Sim. Eu adorei o papo, você é incrível, você tem uma energia incrível. Ah, que bom, eu adorei também, Renê. Fiquei muito feliz. Alguém perguntou para mim, mas quem é ele? Você conhece? Eu falei, na verdade, eu não conheço. Eu recém conheci. Meu Deus, Cléa, você faz amizade com a pessoa no dia, no outro dia faz uma live com ela. Eu falei, é assim que a vida é. Viu? Como as coisas mudaram, né, Cléia? A gente fazia isso com café, né? Tipo assim, oi, Cléia, vamos tomar um café? A gente fazia isso para aprofundar a amizade. Sim. Ou a gente faz a live para aprofundar a amizade, para ir para uma próxima, um evento maior, uma situação maior, né? Isso mesmo. Aqui no canal Podcast, a gente tem um quadro chamado Somos Todos Contadores de Histórias, como eu já te expliquei. Né? Somos todos contadores de histórias. Então, é uma história que eu e você vamos construir juntos. Ok. Então, eu preciso que você fale 3 palavras e depois eu vou falar 2, depois eu explico a regrinha. Diga 3 palavras aleatórias. Liberdade, persistência e amor.
liberdade. Você está anotando? Não, não anotei. Vou anotar. E nós vamos usar já. Persistência. E amor. Amor, Isso. anote as minhas duas ali. Chip e orelha. Chip e orelha? É. Ok. Ô, Cleia, é assim, você vai costurar essas 5 palavras, vai construir a história costurando essas palavras. Você me passa a história na hora oportuna, você me dá uma deixa, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história. Tudo isso em 1 minuto. Ok. Tudo bem? Ok. Toda boa história, ela começa com Era uma vez. Então, aqui no quadro, somos todos contadores de história, direto de Pato Branco, a Cleia era uma vez. Ok. Eu adoro contar histórias que falem muito de liberdade, porque pessoas que gostam de liberdade, normalmente elas têm persistência. E se elas têm persistência, certamente o motivo é o amor. E o amor pode ser muito bem aquele sussurro gostoso que ela teve na orelha dela, se por acaso aquilo fez algo aquecer o coração dela. E aquecendo esse coração e com essa vontade de manter essa liberdade, mudar o chip dela, o chip da consciência. Travou, eu não consegui te ouvir. Voltou? Tá me ouvindo? Tudo bem? Aqui tá jóia. Oi, Cleia. Oi. Voltou? Oi, voltou. Ah, tinha travado. Ó, Pensei, será que sai? Será que volto? Eu não aí consegui ela ouvir tinha que parte da mudar história. o chip da consciência. Ela tinha uma pulguinha atrás da orelha que dizia que tudo poderia ser melhor. E poderia ser a liberdade que tanto ela sonhava com responsabilidade, autorresponsabilidade em tudo que se fazia. E a persistência dela de buscar essa alta responsabilidade levou amor para as pessoas. Isso começou muito jovem. E hoje ela leva isso para casais, salvando vidas de casais e também de relacionamento profissional de pessoas dentro das empresas. É com você. Que lindo. E essa menina, ela leva amor e transformação por onde ela passa. Casais, empresas, famílias. E ela não desiste. Ela acredita que a persistência é o que vai fazer a diferença das pessoas.
E ela fala de uma maneira que toca tão profundo que é como se ela colocasse um chip na cabeça das pessoas. E ela fala de um jeito, muitas vezes, que é como se ela falasse bem pertinho da orelha. As pessoas sentem que é amor de verdade, sentem que dá para ter liberdade, sentem que se forem persistentes, podem mudar a sua vida. Não só a sua, mas a dos seus filhos, amigos e Ai, fantástico! que legal, que lindo isso! Muito lindo. Foi lindo! Muito lindo. Cleia, você mandou bem demais. Eu sou boa de improviso. Ó, você arrebentou. Legal. Fico feliz. Cleia, eu tenho um quadro só contadores de história. Entram 5, 6 pessoas, entra um, conta, sai, entra outro. Eu quero que você venha participar comigo na semana que vem. É um quadro que, tipo assim, você conta a sua história comigo, você sai e já entra outro. É meia hora, 40 minutos só de história. Que show! E aí, semana que vem Adorei. eu quero que você venha participar, tá? Com certeza eu vou. Ó, quero assim, gratidão do fundo do meu coração. Foi incrível estar aqui com você. Parabéns pelo seu trabalho. É divino salvar vidas, salvar relacionamentos, né? E o que eu vou levar daqui hoje? Autorresponsabilidade. É essa palavra que eu vou levar para a minha vida, vou incorporar isso cada vez mais. A autorresponsabilidade sobre as minhas ações. O que acontece comigo são coisas que eu permito. E então que aconteça coisas boas, maravilhosas, divinas, porque são isso as coisas que eu quero, que eu permito que aconteça. As outras coisas, siga a viagem. Isso mesmo. Gratidão, Renê, querido. Eu adorei estar aqui com você. A tua energia também é igualmente incrível. Eu fiquei olhando teu Instagram, teu trabalho também é lindo. Você tem um dom, certamente, de aproximar pessoas, de encantar pessoas. Esse teu sorriso, essa tua energia, essa tua simplicidade é encantadora. Olha, continue. O mundo precisa de pessoas como você. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui contigo. Do fundo do coração, estou muito feliz. Vamos fazer uma foto para registrar? Dá um sorriso aí. Vamos. Fantástico. Um beijo no coração para todo mundo que acompanha a gente aqui. Um beijo no coração. Deixou um coraçãozinho, deixou uma frase. Lembrando que esse conteúdo fica disponível no canal IGTV, lá no canal Peoncast, e fica disponível também no YouTube.